Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Clube FIA Live. Para quem não me conhece, meu nome é Nathan Otávio, também conhecido como Nod, e sou apresentador aqui do nosso programa. Segunda-feira sim, segunda-feira não, sempre às 9 horas da noite. A gente discute alguma ideia, traz alguma novidade do mercado de fundos imobiliários, alguma dúvida que vocês mesmos mandam pelo site, coisas que vocês discutem, eu acho que vale a pena ser trazidas para cá, para a gente poder aprofundar isso um pouquinho mais. Hoje essa edição é um pouquinho diferente, ela é gravada, então é uma live que não é live, mas a gente vai manter o mesmo formato. Eu vou estar viajando, voltando de um evento na hora que essa live for ao ar. Então, por isso eu deixei gravado para a gente manter o nosso compromisso direitinho, mesmo dia, mesma hora com vocês. Tá bom, pessoal? Claro que, como a gente não vai ter a interação, a gente não vai ter aquela partezinha de perguntas que sempre tem ao final, vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais objetivo, mas se tiverem qualquer dúvida, podem colocar nos comentários que a gente vai interagir, a gente vai tirar essas dúvidas. Tá bom? Hoje, então, a gente vai conversar sobre fundos de fundos, os FOFs. FOFs é a sigla em inglês de Funds of Funds, fundo de fundos. E eu resolvi trazer alguns estudos. Fiz algumas pesquisas, algumas estatísticas, fiz algumas comparações e cheguei a algumas conclusões que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, quais são os fundos mais investidos pelos fundos de fundos? Quais são aqueles fundos que não são investidos pelos fundos de fundos? Claro que a ideia aqui não é ser definitivo em faça isso, faça aquilo, mas eu acho que são informações estatísticas que vão ajudar você a decidir a sua carteira, a pensar essa carteira. Porque, afinal de contas, as carteiras dos fundos de fundos são de gestores profissionais. Cada gestora tem uma equipe de gestores, né, de pessoas que acompanham o mercado 24 horas por dia, discutem, pensam, repensam, analisam, reanalisam e criticam os fundos imobiliários que tem no mercado. Então, acho que é um exercício interessante fazer uma comparação entre as carteiras dos fundos imobiliários e a sua própria carteira. Não que você tenha que seguir, de maneira nenhuma, mas eu acho que vale como uma inspiração, vale como uma forma de você dar uma olhada e entender o que os profissionais do mercado estão fazendo. Tá bom? Então, como sempre, se você gosta aqui do nosso programa, por favor, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e se inscrever também aqui no canal, para que você possa ser avisado dos próximos vídeos, das próximas novidades. Tá bom, pessoal? Então, vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Então, estudos sobre fundos de fundos. Então, primeiro, quais foram os fundos que a gente escolheu? A gente pegou aqueles fundos que estão classificados como fundo de fundos no site, porque não existe uma classificação formal, a mecânica explícita de como se classificar um fundo de fundos. Então, no Clube FII mesmo, no primeiro menuzinho, você consegue ver todos os fundos que tem listados na bolsa e você também pode filtrar por segmento. Então, você tem segmento de laje, fundos recebíveis, fundos de logística, fundos de shopping e tem uma classificação fundos de fundos. Então, eu fui lá e analisei, estou pegando só aqueles fundos com patrimônio líquido acima de 100 milhões de reais, tá? Não importa se está no IFIX ou não, a maioria está listada no IFIX, mas não todos, alguns estão fora do IFIX, até porque o IFIX recentemente mudou a metodologia dele e diminuiu muito a quantidade de ativos que fazem parte da carteira do IFIX. Então, alguns fundos que até eram do IFIX deixaram de ser nesse último recorte. Estou usando como base o último informe trimestral. Por que eu estou usando o informe trimestral e não relatório gerencial? Primeiro, porque alguns fundos não divulgam a carteira inteira no relatório gerencial, só divulgam as primeiras posições, os fundos mais relevantes. E também tem fundo que só divulga a carteira com 3 meses de atraso.
com uma ideia de tentar proteger um pouco a estratégia do gestor. Já o informe trimestral, tudo bem, ele é divulgado com algum atraso, mas um atraso menor, de no máximo 45 dias, porque ele tem que ser divulgado até o dia 15, não do mês seguinte ao fechamento do trimestre, mas ao outro. Então, o de junho foi divulgado em 15 de agosto. E a posição completa, inclusive com a quantidade de cotas, não vou usar essa informação aqui, mas até a quantidade de cotas cravada e o valor investido no centavo. Então, para a gente ter uma maior assertividade, porque alguns fundos colocam assim, não, a gente tem 8% investindo no fundo tal. 8 pode ir de 7,6 a 8,4, né? Tem um gap aí, né? Porque o valor é arredondado. Assim eu tenho o valor muito preciso no centavo. Também, uma observação. Nesse informe trimestral, ainda o TFOF, o Top FOF 2 da Red, ainda existia. Ele, literalmente, ele encerrou as atividades em 30 de junho, quando ele foi absorvido, né, foi incorporado pelo Top FOF 3, né, o HFOF. Então, como é um fundo que já não existe, mas foi incorporado pelo outro, eu estou considerando o HFOF como a soma dos informes trimestrais do HFOF e do TFOF, porque o informe ele é anterior à incorporação, tá? E só estou considerando a carteira de FIIs. Alguns fundos imobiliários têm alguma posiçãozinha em CRIs, ou muitos têm dinheiro em caixa, então eu estou excluindo tanto o caixa quanto a carteira de ativos não FIIs. Só estou pegando efetivamente a carteira de FIIs, que claro é a maior parte do patrimônio, mas faço questão aqui de destacar isso. Então, aqui estão os 15 fundos que a gente utilizou e o patrimônio deles, aqui não o patrimônio total deles, mas sim o patrimônio em FIIs. Então a gente vai desde o HFOF com 1,6 bi, BRCR com 1,4 e por aí a gente vai rodando até chegar no OUFF com 58 milhões. Ele, apesar de ter um patrimônio acima de 100 milhões, ele ainda, nesse momento, ainda tinha alguns valores em caixa. Então, por isso, ele só conta aqui como 58 milhões de reais. Tamanho da carteira. Primeira pergunta. Em quantos fundos cada FOF investe? Porque, claro, tem fundo que tem mais de 60 fundos em carteira. Tem fundos que não tem nem 20. Então, eu acho que é uma boa ideia ter uma noção de tamanho da carteira. Então, a gente vê que a média é de 37 fundos. Então, esses fundos de fundos têm uma média de 37, sendo que a gente vai desde 62, que é exatamente a posição do BCFF, e vamos até menos de 20, que é o RVBI. Tá? Tem alguma relação com o valor total da carteira. Aqueles fundos maiores tendem a ter mais ativos em carteira. Claro que há exceções, como o fundo da 20, né? O 20 Instrumentos Financeiros, ele é um dos menores, se a gente observar, né? Tá aqui no finzinho da roda, né? Da pizza, mas é o terceiro maior quantidade de ativos em carteira. Mas há uma certa relação com o tamanho da carteira. Até porque um fundo, de repente, muito grande, com muito poucos ativos, ele vai ter posições muito grandes, que se ele precisar vender aquela posição, de repente ele vai demorar muito tempo para conseguir vender, principalmente se é um ativo com uma liquidez um pouco mais restrita. Então, há uma correlação leve, mas há, entre o tamanho do fundo e a quantidade de ativos que ele tem em carteira. Fundos maiores tendem a ter mais ativos, fundos menores tendem a ter menos ativos. E as médias de posição? Pegando todos os fundos que cada um tem em carteira e vendo a média. Aquele que tem as menores posições médias é o OUFF, que é um dos menorzinhos aqui. É o menor, né, que a gente estava analisando, e até em quantidade de fundos também um pouquinho menor. Ele tem uma média de 2,2 milhões investidos em cada fundo que ele tem em carteira, até o BCFF, que, claro, mesmo ele tendo a maior quantidade de ativos, ele é o maior fundo imobiliário. Então, a média dele é de 22,2
milhões em cada ativo. Então, uma posição 10 vezes maior, digamos assim. Ok? Fundos não investidos. Isso foi uma questão interessante também. Quando eu estava fazendo esse recorte, me chamou a atenção alguns fundos até relativamente grandes, fundos conhecidos, fundos com uma boa quantidade de cotistas, pessoas físicas, na sua grande maioria, mas que nenhum fundo investe. Eu comecei a fazer essa pesquisa, na verdade, ainda no antigo recorte do IFIX. Eu fiz ainda usando o antigo recorte. Me chamou a atenção na época que, por exemplo, o TEGAR, o TG Ativo Real, não tinha nenhum fundo de fundos que investisse nele, apesar de ser um dos fundos com a maior quantidade de cotistas. Depois que houve a nova formatação da carteira e o fundo passou a ter, e o IFIX passou a ter mais fundos, alguns dos fundos, se não me engano, um ou dois no máximo, um fundo, acho que foi um, que não era do IFIX, passou a entrar no IFIX, e aí passou a ter pelo menos um fundo que investisse no TEGAR. Mas mesmo assim ainda tem alguns ativos que não tem nenhum investidor. Olhando todas as carteiras, são exatos 150 fundos que aparecem, é um número bem redondo. Então a gente vai ter tantos fundos que estão no IFIX, claro, a sua maioria são fundos que estão no IFIX, fundos que não estão no IFIX, inclusive fundos não listados, isso é muito importante. Eventualmente você pode olhar o relatório de algum fundo imobiliário, principalmente o informe, que é muito mais detalhado, e você pode ver, às vezes, alguns fundos com nomes que você não conhece. Você, às vezes, até pega o CNPJ, que no informe trimestral tem o CNPJ, e você não encontra essa base de dados. Por quê? Um fundo de fundos, ele tem que investir em fundos, mas em momento nenhum se diz que tem que ser fundos listados. É importante lembrar que a gente tem fundos imobiliários que não são listados, assim como nem todas as empresas são listadas na bolsa, tem ações listadas na bolsa. Só você olhar a padaria da sua esquina, ela não tem ações na bolsa. É uma empresa, mas não está listada. Mesma coisa um fundo imobiliário. Nem todo fundo imobiliário vai estar listado. Tradicionalmente, historicamente falando, a gente tem uma relação de 2 para 1. Para cada um fundo imobiliário listado em bolsa, ou seja, que tem ticker, que você pode entrar no home broker lá e enxergá-lo, você tem 2 não listados. Então, historicamente, apenas 1/3 do total de fundos imobiliários são fundos listados. Aqueles que são não listados geralmente estão na mão de grandes investidores institucionais. Às vezes é um único investidor institucional que estabelece um fundo imobiliário para organizar o seu patrimônio, ou alguns players, grandes players que montam um fundo imobiliário para poder organizar alguma posição, organizar um patrimônio. Ou às vezes são até players que estão montando o fundo, deixando ele amadurecer um pouco antes dele ser listado em bolsa. Vou dar um exemplo, o BRCR começou assim. O BRCR ficou cerca de 2 ou 3 anos não listado em bolsa antes dele ir para a bolsa. Eram investidores institucionais que montaram uma posição e depois listaram em bolsa e venderam suas cotas. Esse foi o BRCR. Um fundo extremamente clássico, extremamente conhecido, extremamente reconhecido. Começou assim. Então, nem todo fundo imobiliário é listado. E fundos de fundos podem investir em fundos não listados. Até onde a minha memória cansa, o primeiro que fez isso foi o Maxi Renda, que nem é um fundo de fundos hoje, não é reconhecido dessa forma, mas eles antigamente tinham um patrimônio bem dividido entre CRIs e fundos imobiliários. Ele era meio fundo de CRI e meio fundo de fundos. E ele, nessa época, ele tinha um fundo não listado. É o primeiro, onde minha memória alcança lá pelos anos de 2014, 13 talvez. Nos fundos de fundos isso é raro, mas a gente tem sim fundos que operam, que compram e vendem fundos não listados. Então, exatos 150 fundos aparecem, e do IFIX, que seriam aqueles fundos maiores, mais públicos, mais reconhecidos, mais líquidos, 12 não aparecem na carteira. Então, esses 12 fundos imobiliários que eu estou mencionando aqui,
nenhum deles aparece em nenhuma carteira dos fundos de fundos que nós estamos analisando aqui no estudo. Caso, por exemplo, pode ser que algum deles tenha uma posição, possa estar investido em algum fundo de fundos menor. Lembre-se que eu fiz o recorte de patrimônio líquido acima de 100 milhões. Tá? Dito isso, aqui eles estão organizados por peso dentro do IFIX. Então, o fundo com maior peso no IFIX, que não é investido por nenhum desses fundos de fundos que eu mencionei, é o RBR Alpha, né, o RBRF, que começou como um fundo de fundos, hoje já tem uma estratégia mais mista, até no próprio nome ele carrega o nome multi-estratégia. Depois o Quineia Fundo de Fundos, Brasil Plural Fundo de Fundos, o Bradesco Carteira Imobiliária Ativa, que também é fundo de fundos, o CSHG, o CSHG Imobiliário FOF, que é o HGFF, o Hectare, o XP Selection, que é o fundo de fundos da XP, o Mérito, o fundo já foi extremamente popular, né? Um dos fundos que historicamente, né, no seu passado, já foi um dos fundos com a maior quantidade de cotistas do mercado, não investido por nenhum dos fundos imobiliários. BB Progressivo, não confunda com BB Progressivo 2, que é o BBPO, aqui eu falo do BBFI, que é um fundo imobiliário muito antigo, são 2 imóveis, um aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, moro no Rio, e outro em Brasília, ambos alugados ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil já devolveu um pedaço do imóvel de Brasília e já informou que vai devolver nas próximas semanas, né? O imóvel do Rio, pelo menos é o que está agendado. Não confunda com o BBPO, que tem 64 imóveis alugados para o Banco do Brasil, principalmente imóveis corporativos, mas também em agências, não confundam. O nome parecido, BB Progressivo e BB Progressivo 2, mas aqui eu falo do BB Progressivo 1, né, o BBFI. Também o Continental Square Faria Lima, o São Paulo Downtowns, SPTW, e o XP Corporate Macaé. Então, esses fundos aqui, não tem nenhum fundo imobiliário que invista neles. Basicamente, a gente vê dois perfis, né? Muitos fundos mono, seja mono inquilino, como o BB Progressivo, ou praticamente mono imóvel, né? Como o Continental Square Faria Lima, como o SPTW era de 2 imóveis, mas está vendendo um, né? Então vai se tornar um mono. XP Macaé também. Tem fundos mono na lista de ativos investidos? Vários. Rio Negro aparece na lista de mais de um fundo imobiliário. E vários outros, na verdade, ou aqueles que são quase monos, como o Presidente Vargas, aparecem na lista, aparecem. Lembrando que aqui eu não estou botando se aparece muito ou pouco, aqui é só se aparece, ou no caso nessa lista dos 12 que não aparecem. E claro, muitos fundos de fundos, né? Como o KFOF, o BPFF, o BCIA, o HGFF. Mas observem que dos 15 fundos que a gente analisou, que a gente está analisando, que a gente está estudando aqui, nem todos não aparecem. O que isso quer dizer? Significa que tem fundos de fundos que investem em outros fundos de fundos. Isso, às vezes pode assustar, pode ser uma novidade para muita gente, mas sim, acontece. Até para quem quiser ver uma visão mais profissional disso, digamos assim, lá em março ou abril eu fiz uma live de entrevistas, foram com 3 gestores seguidos, não vou lembrar a ordem, mas eu vou chutar aqui, o Diego Siqueira, da TG, o Daniel Caldeira, da Mogno, e o Ricardo Almendra e o Bruno Franciulli, da RBR. Posso estar errando a ordem, tá? E vejam a entrevista que eu fiz com o Daniel Caldeira, da Mogno, onde eu pergunto para ele diretamente, se eu não me engano, nas seguintes palavras: faz sentido um fundo de fundos investir em outro fundo de fundos? E ele me responde que sim. Inclusive explica o racional dele para fazer isso, obviamente sem mencionar a estratégia de outros gestores. Ele fala da estratégia da Mogno, né, do MGFF. Mas isso significa então que outros fundos de fundos também investem em fundos de fundos. E aí eu fiz esse filtro.
quais são os fundos de fundos desses 15 que a gente elencou que tem posições em outros fundos de fundos desses 15 que a gente listou. O que eu quero dizer aqui? Os dois têm que estar dentro desses 15. Então, por exemplo, um fundo de fundos grande, que invista num fundo de fundos pequeno, não está aparecendo nessa lista. E um fundo de fundos pequeno, que invista num grande, também não aparece. Pequeno e grande aqui eu estou separando pela linha que eu marquei de 100 milhões de patrimônio, tá? Então, aqui está a relação. Então, 6 fundos de fundos investem em 5 fundos de fundos. Então, aqui em cima, eu coloquei o fundo que é o investidor e aqui o fundo que é o investido. E o número é a posição em milhões de reais que o fundo investidor tem no fundo investido. Então, por exemplo, a Mogno, que a gente comentou, ele tem quase 26 milhões de reais no BCFF, 10 no Capitânia, né, o CPFF, não confundo com Capitânia Securities, tá, que é o fundo de CRIs, que é o CPTS, aqui é o CPFF. Então, o Mogno tem essas duas posições. O HFOF, que é o fundo de fundos da Rede, a única posição dentre os 15 que a gente está estudando é 25 milhões do BCFF. O próprio BCFF tem 36 milhões no HFOF. CPFF tem no Mogno e no 20 instrumentos financeiros. RBRF tem um pedacinho de nada que não chega nem a 100 mil reais, porque está abaixo de 0,1 milhão aqui, né? Nem aparece aqui na casa decimal. No HFOF, o VIF, né, o da 20, tem 800 mil reais no Mogno e por aí vai. Observem que desses fundos, o fundo que mais é investido pelos demais é o Mogno, que é investido por 3 outros fundos de fundos, CPFF, RBRF e o VIF, né, o 20, 20 ativos, investimentos financeiros. Me fugiu o nome, perdão. E aquele que mais investe em posições, a gente vê o Capitânia e o Mogno, cada um investido em 2 fundos. Tá? E me chamou a atenção 2 posições recíprocas aqui. O HFOF tem 25 milhões no BCFF, mas o BCFF tem 36, quase 37 milhões no HFOF. E o Mogno com o Capitânia. O Capitânia tem 2 milhões investidos no Mogno e o Mogno tem 10 milhões investidos no Capitânia. Primeiro, cabe lembrar uma coisa muito, muito, muito importante aqui. Quando a gente fala de investir, não quer dizer que o fundo colocou o dinheiro no outro, ele comprou cotas. Pode até ter comprado numa oferta pública, mas pode ter adquirido também no mercado secundário. Que eu quero dizer que quando a gente fala, não, poxa, eu peguei 10 mil reais que eu tinha e investi no fundo tal, lembre-se, você não pegou o seu dinheiro e transferiu ele para o fundo. Você comprou cota de outra pessoa. O seu dinheiro saiu do seu bolso e foi para o bolso da outra pessoa que você nem sabe quem é. O fundo em si que você está investindo, seja ele FOF ou não, ou até uma ação, mesma coisa, quando você compra uma ação, o teu dinheiro não vai para a Petrobras ou para a Vale ou para o Itaú. Vai para a pessoa que te vendeu aquelas cotas. Mesma coisa, quando você vende, o dinheiro que cai na tua conta é o dinheiro que alguém te pagou por aquelas cotas. O que eu quero dizer é deixar muito claro que eu não estou dizendo aqui que há algum tipo de casadinha, de combinado, de amizadezinha. Você compra a cota do meu fundo, eu compro do seu. Eu não estou dizendo isso. Por favor, tá? Qualquer pessoa que tenha qualquer mínima comprovação de que isso pode estar acontecendo deve denunciar esse gestor à CVM, tá? Isso é uma situação extremamente grave. Então, deixo muito claro que eu não estou dizendo que esses fundos que aqui eu menciono fizeram isso, tá? Mas, vamos dizer, porque na verdade, se a equipe da Red acha que o BCFF está num preço interessante, ele vai comprar. Se o pessoal da BCFF acha que o HFOF da Red está num preço interessante, ele vai comprar com o dinheiro do fundo. Cada fundo está comprando cotas do outro fundo com o seu próprio dinheiro. Não é porque, vamos usar outro exemplo, o Mogno com o Capitânia. Não é porque o Daniel Caldeira e equipe vão olhar o Capitânia e falar o seguinte, poxa, tá num preço interessante.
Acho que faz sentido pelas perspectivas do fundo, pela carteira dele, etc., pelo desconto sobre o valor patrimonial ou qualquer coisa assim. Tá no preço interessante. Ah, não, mas a gente não pode comprar porque o Capitânia comprou cotas nossas. Muitas vezes eles podem até nem saber, porque como a compra em bolsa, ela é anônima. Isso aqui é um dado sempre do passado. Até o relatório mensal é um dado do passado. Não é porque alguém comprou cota do meu fundo que eu não posso comprar cota do fundo dele. Então, lembrando, aqui eu não estou afirmando, sob hipótese nenhuma, que há nada de errado. Só trouxe aqui porque eu achei um fato curioso. Fundos que investem em fundos. Né? Fundos de fundos que investem em fundos de fundos. Inclusive com posições que eu chamei aqui de posições recíprocas, né? Lá e cá. Se estudar, pode até ser que a gente ache aí nessa tabelinha algum triângulozinho. A que investe em B, que investe em C, que investe em A. Seria uma posição, não é recíproca, né? Porque é de 3 perninhas, mas se a gente olhar essa tabela com calma e começar a deixar a criatividade desenrolar, ela vai bem longe. Bom, próximo slide que era, na verdade, os próximos slides são exatamente o motivo do meu estudo, digamos assim. Quando eu comecei a fazer esse estudo, se eu lembro bem, comecei a fazer ele, foi em agosto mesmo. Conforme os fundos foram soltando seus informes trimestrais, eu fui compilando. Depois tive que mudar tudo, porque o IFIX mudou de carteira. Acontece. Que me dera só fazer com fundos do IFIX. Na época tinha muitos, tinha 13 ou 12. E aí depois, como houve essa redução da quantidade de ativos no IFIX, essa mudança de metodologia, já fiz live explicando essa mudança de metodologia também. Deve ter uns 2 meses, alguma coisa assim, deve ter sido em julho ou junho. A quantidade reduziu muito, acho que só tem 8, se eu não me engano, fundos no IFIX. Então, por isso eu mudei a linha de corte, eu trouxe para 100 milhões, que eu não tinha feito essa linha de corte até então. Mas a minha ideia era pegar os fundos de fundos do IFIX e analisar as carteiras deles. Simplesmente para olhar. Simplesmente para olhar. Até confesso, minha motivação pessoal era dar uma olhada naqueles fundos que mais apareciam e olhar assim. Buscar fundos que de repente eu não tivesse na minha própria carteira e que esses fundos tivessem. Né, que tivessem uma quantidade significativa de fundos investindo nesses ativos. Não na ideia de, nossa, tanta gente tem esse fundo, eu não tenho carteira, eu vou colocar. Não, não, de maneira nenhuma. Mas para me dar o estalo do tipo assim, o que eles viram que eu não estou vendo? Essa era a minha ideia era exatamente essa. O que eles viram que eu não vi? E eu reestudar o fundo. Pode ser que eu estivesse baseado em algum preconceito de algo que eu li no passado e que hoje o fundo já mudou e eu ainda não vi essa mudança. Então, assumo. Minha motivação pessoal era essa, era olhar fundos que aparecessem frequentemente nas carteiras dos FOFs e que eu não tivesse na minha carteira. Mas tudo ficou tão bom que eu resolvi trazer para a live. Assumo. Então, quais são os fundos que mais aparecem nas carteiras? O fundo que mais aparece, que aparece em praticamente todas, é o BRCR. Ele aparece em 14 das 15 carteiras que a gente analisou. Ele só não aparece no RVBI. É o único fundo de fundos dos 15 que a gente analisou que não investe no BC Fund, o BRCR. Até com uma curiosidade, como o RVBI entrou no IFIX agora, olhando pela composição antiga do IFIX, todos investiam, se não me engano, eram 13 fundos no IFIX, os 13 investiam no BRCR. Além disso, em segundo lugar aqui empatado, com 13 menções, digamos assim, o HSMOLs, né, o HSML e o XPMOLs. Em terceiro empatado, né, HGBS e HGRU, cada um com 12, com 11 menções JSRE e XPlog. Aqui eu só listei aqueles fundos que aparecessem em pelo menos 8 carteiras, ou seja, tendo em vista que nós fizemos um recorte de 15 fundos de fundos, aqueles fundos que aparecem na maioria das carteiras. 8 já é maioria, 7 não é maioria, metade de 15 é 7,5. Então eu só mencionei aqui os ativos que aparecem em 8 ou mais carteiras de FOFs. Então,
aqui tá o ranking, né? BRCR, HSI Malls, XP Malls, HGBS, HGRU, JSRE, XPlog, KNCR, RCRB, né? O antigo FFCI, Rio Bravo Renda Corporativa, VISC, 20 Shopping Center, o HGRE, o MCCI da Mauá, Fundo de CRIs da Mauá, o Rio Bravo Renda Educacional, o antigo AESAPAR, ou AFI, para quem não lembra, o SDIL, né, o fundo de fundos fundo de logística da Rio Bravo, em parceria com a Telos, Telos é o novo nome da STI, BTCR, MOLS da Brasil Plural, o RBRR e o RBVA, Rio Bravo Renda Varejo. Então, basicamente, fundos muito grandes e muito líquidos, na sua maioria, tirando uma exceção ou outra, são fundos que certamente estão no topo da liquidez. Isso é muito importante. Isso é quase que fundamental, porque como os fundos de fundos operam posições grandes, de 2, 3, 5, 10, 100 milhões de reais até, é importante que sejam fundos que negociem 1, 2 milhões ou até mais do que isso por dia. Porque você pega uma posição de 10 milhões num fundo que negocia 1 milhão por dia, você vai conseguir vender o quê? Quanto daquilo ali? 200 mil por dia? Você já estaria com 20% da liquidez diária. Já seria até pesado, mas vamos supor que você forçasse a barra para poder zerar a tua posição de 10 milhões. Já notaram quantos dias você vai precisar disso? Você vai precisar de 50 dias úteis, você vai precisar de mais de 2 meses para poder zerar essa posição. E olha que é uma posição que não é grande, é um fundo que já é relativamente bem líquido, 1 milhão por dia. Então, os fundos de fundos precisam muitas vezes se limitar ou concentrar posições em ativos muito grandes e muito líquidos, que eles consigam se movimentar com alguma facilidade a mais. Até se vocês lembram também na live que eu fiz com o Daniel Caldeira, e eu acho que o Ricardo Almentra da RBR também comentou sobre isso, que naquela época que a gente estava no começo da pandemia, o mercado estava muito menos líquido, e eles estavam com dificuldade de montar posições, porque não tinha, como se chama no jargão, não tinha profundidade de book, ou profundidade de mercado. O Daniel Caldeira, eu tenho certeza que comenta sobre isso, eu acho que o Ricardo Almendra também. Então, são normalmente fundos grandes, líquidos, e um destaque interessante, vários fundos de shopping multi-imóveis. Observem que aqui, dos 4 primeiros, 3 são fundos de shopping. HGBS, XP Malls e o HSI Malls. Além disso, também aparece o VISC aqui. E o Malls. Então, 5 fundos de shopping. Isso mostra aqui, então, provavelmente, claro que vale a pena comparar com a posição desses fundos pré-pandemia, mas aparentemente os fundos de fundos estão apostando fichas no segmento de shoppings, né? Vejam, XP Malls e HSML são praticamente unanimidade, estão com 13 em 15. Só 2 fundos não investem no HSI Malls e 2 fundos não investem no XP Malls. Pode até ser os mesmos fundos ou fundos diferentes, aqui não está detalhado esse ponto, mas vejam que são quase unânimes, né? Dito isso, uma outra coisa que me chamou a atenção de olhar foram quais são as maiores posições de cada fundo de fundos. E a gente chega aqui. A maior posição individual, então eu peguei os 15 fundos, e qual é o fundo que eles mais investem individualmente? Cada um, qual é o top de cada carteira de FOF? O HFOF, né, da Red, o principal fundo é o HLOG, da Red, com valor de 150 milhões de reais. Do BCFF é o BTCR, com 123 milhões de reais. Do Mogno é o BRCR, com 61 milhões de reais. E aí por aí vai. Do RBRF é o FVBI, do XP Selection, né, do XPSF é o Iridium, o IRDM, né, da Quineia é o HSI Malls,
do Capitânia é o TRXF. Inclusive, somando todos os fundos do Capitânia, eles têm uma posição muito expressiva do TRXF. No relatório do CPFF eles mostram isso. Do VIF é o VISC, do HGFF é o HGRU, do CXRI é o MXRF, e por aí desce a lista. Daqui algumas coisas me chamam a atenção, tá? E que eu quero destacar para vocês muito claramente. Observem que em vários casos, o fundo mais investido de um fundo imobiliário é um fundo da mesma casa, é da mesma gestora. Vejam, do HFOF é o HLOG. E além disso, o HGBS está em terceiro lugar. Também está ali nos top. Somar a posição que o HFOF tem nesses dois é bastante coisa dentro da própria rede. Aqui também o BCFF da BTG, junto com o BTCR, que também é da BTG. Aqui eu estou falando só de gestora, não estou falando de administradora, senão eu teria que chamar a atenção do Mogno com o BRCR, que ambos são administradas pela BTG, mas quem toma as decisões é a gestora, no caso da Mogno, do MGFF é a Mogno, do BRCR é a própria BTG. Então, aqui eu estou só destacando por gestora. E algumas coisas me chamaram ainda mais atenção, como eu mencionei, o HFOF, que tem a principal posição em HLOG e a segunda em HGBS. O OUFF, eu vou pegar o VIF primeiro. O VIF, as três primeiras posições dele são da própria 20. VISC com 24 milhões, VILG com 21 milhões e Vino com 20 milhões. Então, os três principais ativos do VIF são três ativos da própria gestora da VISC. E do OUFF, a principal posição é o OUJP, com 6 milhões. O OU Logística, com 4 milhões. Pula o JPPA, e daqui a pouco eu volto nele, o OUCY, com 4 milhões. Por que eu boto o JPPA se o JPPA é de outra gestora, que é da JPP? Fiz questão de destacar porque observem que o OUJP, ele tem como gestora a JPP, ela é a gestora, o Banco Ourinvest não é gestor nem cogestor, porém ele tem um assento no conselho do fundo. Então ele tem, apesar dele não ser o gestor formal, ele tem, sim, ele participa das decisões mais estratégicas do OUJP. Por isso eu trago o JPPA, porque, vamos dizer, o Ouro Invest Fundo de Fundos investe aqui no OUJP, que é ligado ao JPP, que também é ligado ao JPPA. Então aqui eu estou misturando um pouquinho a questão de gestora com empresa que participa também no conselho do fundo. Então, se eu fosse fazer um critério muito restrito, eu deveria tanto excluir o OUJP quanto o JPPA. Aqui eu estou sendo um pouco mais flexível na minha interpretação, faço questão de destacar isso, para deixar muito claro. E como destaque, o da Quineia Fundo de Fundos tem 0 Quineia. Ele não tem nenhum fundo, seja em posição principal ou lá no rabinho da lista, nenhum fundo da Quineia. Algumas pessoas perguntam sobre conflito de interesse. Sim, na interpretação imediata da instrução CVM 472, aí CVM 472, um fundo imobiliário que seja não pode comprar outros ativos ligados à gestora ou administradora, porque isso é conflito de interesse. Mas pode-se levar à Assembleia e aí os cotistas podem autorizar a aquisição de ativos ligados à gestora ou administradora. Então, por exemplo, se o KNCR, não vamos pegar um fundo de imóveis, se o KNRI quiser comprar um imóvel que é da Quineia ou que é da Intrag, que é a administradora, ambas são empresas do Grupo Itaú, ele não pode sair comprando, ele vai ter que chamar uma assembleia para poder ter essa autorização dos próprios cotistas. A maioria dos fundos de fundos, assim que nasce, já convoca logo uma assembleia
e já faz essa mudança, e já pede essa autorização. Inclusive o Mogno, quando foi criado, no comecinho, ele não podia comprar nenhum fundo que fosse administrado, não só gerido, mas administrado pela BTG, porque era administradora do fundo da Mogno. E isso limitou ele muito, porque, afinal de contas, a BTG é a que administra o maior número de fundos imobiliários listados no mercado. É a maior administradora em quantidade de fundos. Não sei se em patrimônio chega a ser, porque a Intrag, né, do grupo da Quinéia é muito grande também, mas pelo menos em quantidade, em número de fundos, sem dúvida. Então o Mogno, né, o pessoal da Mogno olhava todo o escopo, todo o universo de FIIs e tinha que ficar olhando. Esse eu não posso olhar, 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 porque eram da BTG. Depois eles chamaram uma assembleia e os cotistas aprovaram essa questão da compra com conflito de interesse, né? Descaracterizando o conflito de interesse, mas faço questão de mostrar que isso é extremamente comum, desagrada algumas pessoas, outras não se incomodam sob o argumento de que, pombas, se o próprio gestor não compra fundos da própria casa, nossa, então quer dizer que os fundos não são tão bons assim. Pode ser que a Quinéia não compre nenhum porque ela não fez a assembleia para poder descaracterizar o conflito de interesse. Outros gestores fizeram e descaracterizaram. Vai da interpretação pessoal as consequências disso. Então aqui estão as posições. E aí a carteira, né? O que é essa carteira? Resolvi montar uma carteira, a carteira das carteiras. Ou seja, somei todos os fundos de fundos, posição que eles têm em cada um e quais são os fundos mais investidos aqui em valor. Primeiro eu mostrei em quantidade de menções. Agora eu mostro não só pela quantidade de menções, a quantidade de vezes que ele foi mencionado, mas também o valor investido. Então, claro que, por exemplo, fundos que foram mais mencionados tendem a aparecer mais vezes um fundo pouco mencionado, mas que tem grandes posições alocadas nele, vai aparecer de maneira mais destacada nessa carteira, digamos assim. E simplesmente compilei em valores investidos, não em quantidade de posições. Em quantidade de menções, né, em quantidade de fundos investidores neles. Como a carteira era muito grande, 150 ativos, eu fiz um filtrinho e reduzi então para 40 ativos essa carteira, 40 ativos, porque 40 porque a média é 37. Então, para não pegar 37 que é tão quebrado, a gente pega 40 que é mais redondo. E essa é a carteira. A maior posição é o BRCR, com 6,75% de todo esse mercado que a gente recortou, lembrando, são só os 15 maiores fundos de fundos. E a menor posição, e aí vai descendo, né? BRCR com 7, né? Exatamente 6,75%. HGBS com 5, HGRU com 5, HSI Malls com 4, GTWR, né? O Green Towers, que nem foi tão mencionado, aparece aqui numa posição importante. BTCR, Rio Bravo Renda Varejo, BBPO, Mauá, o Brasil Plural, né, o BPML, o HLOG. O HLOG, se não me falha a memória, é só a posição do HFOF. Acho que não tem mais nenhum outro fundo de fundos que invista nele. Posso estar errando, mas certamente ele não aparece com frequência. Mas aqui ele já ganha uma posição um pouquinho mais destacada, né? Aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 11º da lista. Pela grande posição que o HFOF tem, a maior posição individual, né? 150 milhões. Nenhum fundo de fundos tem 150 milhões alocado em nenhum fundo, a não ser o HFOF no HLOG. E aí vem XPMOL, JSRE e por aí vai. Desses 40, a menor posição é o Habitat 2, o HABT, com 1,14. Não fiz aqui o gráfico por segmentos, mas batendo o olho, não tem muita coisa, não tem uma grande concentração em segmentos, não. Uma carteira razoavelmente organizada, digamos assim. Claro que em certo momento sempre vai ter um segmento mais concentrado, mais significativo. Em outros momentos, não. Em outros momentos, vamos dizer, a balança vai jogar para outro lado. Mas, pelo menos de bater o olho,
deve estar muito bem representado a dinâmica geral dos fundos imobiliários. Então, provavelmente muito shopping, provavelmente muita laje, e aí já deve pegar ali logo atrás talvez logística e papéis, e aí vai dar uma diluída geral. Faço questão aqui de deixar um aviso muito claro, que nenhum conteúdo aqui tem viés de recomendação de compra ou venda de nada, seja dos FOFs que nós mencionamos ou dos fundos que eles investem. Eu usei apenas informações públicas e que estão disponíveis na internet. Vocês podem entrar lá no site do Clube FI, puxar. É só informação bruta, jogada no Excel e trabalhada dentro desse Excel. Não tem nenhuma live que eu fiz tem qualquer viés de compra ou venda, mas nesse caso eu faço questão de deixar ainda mais claro. Não é porque o BRCR é o fundo mais importante desse portfólio que você tem que ter BRCR em carteira. Não é porque, sei lá, mérito não aparece em nenhuma carteira, como a gente mencionou, que você não tem que ter mérito. Faça as suas análises. Não terceirize as suas decisões para, aqui no caso, literalmente uma planilha de Excel. Tá? Aqui é meramente o Excel, onde eu trago ideias, compilo informações e entrego a vocês. O que cada um vai fazer com elas, se vocês vão usar isso de uma maneira significativa para alguma coisa, se vocês vão tomar apenas como uma curiosidade, se vocês vão simplesmente ignorar porque não trouxe nenhuma informação útil para vocês, ok. Aqui eu estou só entregando dados, estou só apresentando informações, tá? Não fiz nenhum trabalho muito específico, não fiz nenhum trabalho muito diferente. Só peguei informações que estão públicas e compilei. Tá bom, pessoal? A minha ideia é, talvez mais à frente, escrever um artigozinho detalhando um pouco mais essas estatísticas. Quero postar no blog do Clube FIA. Então, queria a ajuda de vocês para isso. Se tem alguma estatística que vocês queriam ver e que eu não trouxe, coloca aqui embaixo nos comentários. Qualquer ideia que vocês tenham, eu vou tentar fazer, não garanto que eu consiga fazer, mas me provoquem. Bota assim, poxa, Nath, por que você não faz um gráfico, isso? Por que você não faz uma comparação disso com aquilo outro? Coloquem, não. Já de saída, eu não garanto que eu consigo colocar tudo, mas eu vou tentar usar as sugestões de vocês o melhor possível para poder gerar um artigo, tentar trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Como a gente não está ao vivo, a gente não pode ler as perguntas de vocês, mas eu vou ler aqui nos comentários. Tá bom, pessoal? Espero realmente que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, daqui a 2 segundas-feiras, aí sim, ao vivo, às 9 horas da noite, horário normal, estrutura normal. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.